Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira. Vamos então dar continuidade ao nosso curso de Realidade do Distrito Federal e da RID, indo por essa jornada aí dos aspectos históricos, né, que culminaram com a criação de Brasília, tá certo? Vamos lá então? Nós vamos continuar então com os fatos marcantes, né, até a inauguração de Brasília. Vamos continuar então naquela linha do tempo lá que a gente está traçando até chegar na inauguração de Brasília, tá bom? O primeiro assunto dessa aula vai ser o sonho de Dom Bosco. O sonho de Dom Bosco. Você que é do Distrito Federal aqui de Brasília, provavelmente você já viu a imagem desse senhor aqui. É o Giovanni Melchiorre Bosco, popularmente conhecido como Dom Bosco. Era um padre italiano, nasceu na Itália, tá? Ele tornou-se sacerdote católico em 1841. Ele fundou a congregação salesiana. Ele foi beatificado, ou seja, um santo, em 1929. E canonizado pelo Papa, virou santo aqui em 1934. Qual a importância do Dom Bosco para Brasília? É muito interessante essa história, tá? Primeiro detalhe que eu quero chamar para você, que eu quero alertar você. Dom Bosco, ele nunca esteve no Brasil. Ele era um padre italiano, morava lá na Itália, ele nunca pisou aqui no Brasil. Mas acontece que ele teve um sonho. Ele previu o nascimento de uma nova civilização entre os paralelos de 15 e 20 graus, inclusive 15 graus é onde Brasília, o Distrito Federal, está situado. Então, a construção de Brasília, a interiorização da capital do país, ganhou esse tom profético com o sonho de Dom Bosco. Vamos ver o que ele sonhou? Dom Bosco teve um sonho e previu o nascimento de uma rica e próspera civilização no hemisfério sul, no mesmo paralelo onde seria construída a capital federal, o local da Terra Prometida. Então, isso aqui, palavras dele, ó, ele publicou um livrinho falando desse sonho, lá em 1883, tá? Entre os paralelos 15 e 20, havia um leito muito largo e muito extenso, que partia de um ponto onde se formava um lago, será que é o Lago Paranoá? E que uma voz lhe disse repetidamente: quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a grande civilização, a Terra Prometida, onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Então esse foi o sonho de Dom Bosco lá em 1883. Sem nunca ter pisado no Brasil, ele sonhou então que estava aqui no hemisfério sul e que ia surgir essa grande civilização entre os paralelos de 15 e 20 graus, tá bom? Esse sonho profético aqui do Dom Bosco, lá em 1883, ele foi muito utilizado já naquele ponto crucial para a construção de Brasília. Muito por conta dos deputados, os políticos goianos, que queriam muito que a capital viesse para o Planalto Central. Então, usaram esse sonho do Dom Bosco como uma profecia que tinha que ser realizada. Então, vamos construir Brasília, temos que cumprir a profecia do sonho de Dom Bosco. Então, foi muito utilizado por isso, tá? E Dom Bosco tornou-se uma figura muito importante aqui para Brasília, tá? Tem um monumento lá, em homenagem a Dom Bosco, foi erguida a ermida Dom Bosco, lá no Lago Sul. A primeira edificação construída em alvenaria durante a construção de Brasília foi inaugurada em 1957. Então é essa edificação aqui, ó. Primeira edificação construída em alvenaria lá no Lago Sul, no Parque Ecológico Ermida Dom Bosco, tá? Então tem a imagenzinha dele aqui, ó, do Dom Bosco aqui dentro dessa construção em forma de pirâmide, tá certo? Lá no Lago Sul, tá? Então foi a primeira construção de alvenaria construída em Brasília em homenagem a Dom Bosco, tá? Tem vários outros prédios, colégios, tudo chamado Dom Bosco. Lá na Catedral, por exemplo, tem uma imagem, tem uma estátua também de Dom Bosco. Então, Dom Bosco é uma figura muito importante para Brasília. É copadroeiro também de Brasília, Dom Bosco, tá? A padroeira de Brasília é Nossa Senhora Aparecida e Dom Bosco é o copadroeiro de Brasília, tá bom? E o detalhe é esse, né? O interessantíssimo, que é o que ele sonhou lá em 1883 virou realidade com a criação de Brasília lá, com a criação dessa lei aqui, né? Que foi aqui que definiu quais seriam as coordenadas geográficas do território do Distrito Federal. Essa lei de 1956 definiu então que Brasília ficaria situada no paralelo de 15 graus, que coincidia com esse sonho de Dom Bosco lá de 1883, tá bom? Vamos resolver então uma questão. Vamos lá ver se isso cai em prova mesmo? Entre os paralelos 15 e 20 havia um leito muito extenso que partia de um ponto onde se formava um lago. Então, uma voz disse repetidamente: quando escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a grande civilização, a Terra Prometida, onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Fecha aspas. Tais palavras, que prenunciam a instalação da nova capital brasileira no Planalto Central, foram proferidas por quem? É o que eu falei para vocês lá no começo do curso.
as questões normalmente abordam um fato e querem saber quem é o personagem, ou então o fato, ou então o personagem e querem saber qual foi o fato que o personagem participou. Então aqui tá claro pra gente que foi Dom Bosco, tá? Dom Bosco que proferiu essas palavras, Dom Bosco que teve esse sonho profético lá em 1883, lá na Itália, tá bom? O Hipólito José da Costa não é, porque a gente já viu que ele fundou o jornal Correio Brasiliense, publicou textos lá de Londres, onde ele editava o jornal, defendendo a interiorização. Ele não falou, não preferiu essas palavras aqui. O José Bonifácio de Andrade de Silva era o patriarca da independência, o patrono da independência. Quando ele era presidente da Assembleia Constituinte, lá em 1824, ele defendeu também essa ideia da interiorização da capital do Brasil. O Luiz Cruz, a gente vai falar dele daqui a pouco, uma figura muito importante para Brasília. Ele comandou uma missão que explorou aqui o Planalto Central, a missão Cruz. E o Francisco Adolfo de Varranhague também não é, né? Porque a gente já viu que ele fez uma viagem aqui ao Planalto Central em 1877. Ele não proferiu essas palavras aqui. Ele veio em Lombo de Burro, visitou aqui a região de Formosa, indicou como local ideal para a construção da nova capital o triângulo formado pelas lagoas Feia, Formosa e Mestre Darmas, tá bom? Então, a alternativa correta, letra D. Vamos lá, então. Em 1889, em 15 de novembro especificamente, é proclamada a República, né? O Brasil deixa de ser uma monarquia, deixa de ser um império, né, uma monarquia, e passa a ser uma república presidencialista. Então ocorre a proclamação da República. O Brasil deixa de ser uma monarquia, que era comandada por Dom Pedro II, e passa a ser uma república presidencialista. O primeiro presidente é Deodoro da Fonseca, tá bom? O segundo presidente foi o Floriano Peixoto, tá? Então, forma de governo república, mudou radicalmente, né? E sistema de governo presidencialista, tá bom? Presidencialista. 1889 isso, tá? E aí em 1891 vem a primeira Constituição da República, né? Mudou drasticamente o sistema político e toda a estrutura aqui do Brasil. Deixou de ser uma monarquia, um império, e passou a ser uma república presidencialista. Então, teve que ter uma Constituição republicana. Então, a primeira Constituição da República, de 1891. A Constituição de 1891, trouxe dispositivos muito importantes. O país passou a ser chamado de Estados Unidos do Brasil. Essa Constituição de 1891 foi muito inspirada na Constituição americana, né, dos Estados Unidos. Lá também é Estados Unidos da América, né? Então, se inspirou muito a nossa Constituição aqui, a primeira republicana. Então, o país passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. As antigas províncias, né, que antes eram capitanias, viraram províncias, agora transformaram-se em estados, tá? Estados da federação, tá bom? Estados. E o município neutro, vocês lembram do município neutro? Rio de Janeiro? Passou a ser chamado de Distrito Federal. Olha, não tinha que falar para vocês, o município neutro, por ser a capital do país, lá naquela época foi proibida eleições no município neutro, e depois, aqui com a Constituição de 1891, o município neutro passou a se chamar Distrito Federal, mas só que situado lá, ainda lá no Rio de Janeiro, né? Não era aqui o nosso não, tá? Era o Distrito Federal, capital, lá no Rio de Janeiro, tá bom? E foi reservada, olha aqui, que coisa interessante, foi reservada uma área de 14.400 km² no Planalto Central brasileiro, para a instalação da nova capital. Então, a questão da transferência da capital para o Planalto Central ganhou força constitucional com a primeira Constituição, a Constituição Republicana de 1891, tá bom? Não se esqueça disso, porque é assunto de prova com certeza, tá? Vamos ver então como é que era a Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana? O artigo 1º já falava assim de cara, ó. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se por união perpétua, para sempre, e indissolúvel, não pode separar, das suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil. Então, as antigas províncias do Brasil Império se unem e formam os Estados Unidos do Brasil, tá bom? Artigo 2º. Cada uma das antigas províncias formará um estado, tá? Um estado. Então deixa de ser província e passa a chamar estado. E o antigo município neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte. Então, continua sendo a capital da União, o Distrito Federal lá no Rio de Janeiro, enquanto não se der execução ao dispositivo seguinte, que é o dispositivo crucial para a gente aqui, ó. Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada, para nela estabelecer-se a futura capital federal. Então, essa área tinha que ser demarcada, tá? Parágrafo único, efetuada a mudança da capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. Então, a Constituição está dizendo que, quando for transferida a capital, o Distrito Federal, lá no Rio, passa a constituir um Estado, tá bom? Então, essa era a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, tá bom? Vamos fazer uma questão, então? Ó, questão recente, 2019.
a decisão política de transferir a sede do governo para o interior do país integra o contexto de profunda transformação que muda a face do Brasil a partir da Era Vargas, de 1930 a 45, e no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. A mudança da capital para o interior ganhou força constitucional pela primeira vez quando na Constituição Republicana de 1891, tá? Primeira vez que a mudança da capital torna-se assunto constitucional, tá? Então, na Constituição Republicana de 1891. Não se esqueçam disso. Constituição Republicana de 1891, a primeira da República, tá bom? E as outras erradas, né? Não foi na Constituição de 1824. Constituição cidadã é brincadeira, né? 64 foi regime militar, não tinha nada de cidadã. Constituição de 37 foi a do Estado Novo, do Vargas, foi uma Constituição outorgada. E a de 34 também não foi a primeira, tá? Então, tudo errado aqui. Tudo errado. Letra A é a alternativa correta, tá bom? Aí a gente chega, então, na Missão Cruz. A Constituição de 1891 não mandava que a área de 14.400 km² no Planalto Central fosse demarcada, então surgiu a necessidade de criar uma comissão para ir lá demarcar essa região. Onde é que seria essa região para se estabelecer esses 14.400 km², tá? Então, o presidente Floriano Peixoto, o segundo da República, dando cumprimento à Constituição de 1891, constitui a Comissão Exploradora do Planalto Central e coloca para chefiar esse camarada aqui, ó, Luiz Cruz, uma figura muito, muito, muito importante para a história de Brasília, para a história do Brasil até, tá? Um cara realmente, vamos dizer assim, um gênio, tá? Então, ele chefiou essa Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil. Ele era engenheiro, ele era astrônomo, ele era belga, tá? E na época ele era diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, tá? Então, ele era um astrônomo muito, muito conceituado. Para você ter uma ideia, tem na Lua algumas crateras que ganham o nome de Luiz Cruz. Tem um cometa que se chama Cometa Cruz. Então, ele era uma figura muito importante aqui no Brasil e no mundo em relação à astronomia, tá? Então, ele ganhou essa missão aqui, né, de chefiar essa missão que é explorar o Planalto Central brasileiro, tá bom? A comissão era formada por médicos, por geólogos, botânicos, e eles tinham que fazer um levantamento, então, sobre a topografia, o clima, a geologia, a flora, a fauna e os recursos materiais da região do Planalto Central, tá bom? Então, eles tinham que fazer esse trabalho aí. Era composta por uma equipe bem multidisciplinar, né? Geólogos, médicos, engenheiros, cartógrafos, enfim. Essa galera toda aí viajou para o Planalto Central em 1892, tá? Então, essa missão ficou conhecida como Missão Cruz, em homenagem ao Luiz Cruz, tá? Era constituída de 22 membros e partiu do Rio de Janeiro no dia 9 de junho de 1892. Então, vocês imaginam a dificuldade que era nessa época, 1892, para chegar aqui no Planalto Central, né? Foi a mesma dificuldade encontrada, até mais na época, né? Pelo Francisco Adolfo Van Hagen, né? Quando veio para cá em 1877. Então, eles enfrentaram então essa viagem lá do Rio até Uberaba. Eles viajaram na estrada de ferro Mogiana, provavelmente pegaram o trem lá em Campinas, na região de Campinas, e viajaram até Uberaba. E de lá, não tinha jeito. Era viajar mesmo em lombo de mula, em lombo de cavalo, tá? Até chegar aqui à região do Planalto Central, tá bom? Essa Missão Cruz, ela percorreu aproximadamente 4.000 quilômetros, coisa pra caramba, né? Muita coisa. Passando por Pirinópolis, né? Santa Luzia, que é a atual Lusiânia, e Formosa. Eram as cidades que existiam nessa época, né? Santa Luzia, que é a atual Lusiânia, Meia Ponte, que é Pirinópolis, e a Vila de Formosa, que é o atual município de Formosa. Então, eles passaram por todos esses locais, percorreram 4.000 quilômetros, tá? Todo o material científico, incluindo barracas, armas e mantimentos, ocupava 206 caixas e fardos, pesando 9.640 quilos, transportados em lombo de burro de carga, tá? Então, quase 10 toneladas de equipamentos transportados em burro de carga, fora os 22 integrantes da comissão, tá? O trabalho que foi feito na Missão Cruz foi um trabalho científico primoroso, pessoal. Isso você tem que ter muito em mente. Foi um trabalho, você pensa em 1892, fazer um trabalho científico dessa natureza, a dificuldade que era, o deslocamento e tudo, e em termos de equipamento, então era uma equipe muito boa, de técnicos, de cientistas muito boa, que fizeram realmente um trabalho muito bom, tá? De muita excelência científica e técnica, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer uma questão então sobre a Missão Cruz, tá? Nomeada pelo presidente Floriano Peixoto, a Comissão Exploradora do Planalto Central, composta por 21 pessoas e chefiadas por um geógrafo e astrônomo, demarcou uma área de 14.400 km², considerada adequada para a futura capital. Essa área incluía as lagoas Formosa, Feia e Mestre Darmas. Olha só,
Luiz Cruz acabou vindo na mesma região que o Francisco Adolfo Van Hagen tinha vindo antes, tá? Então a Comissão Cruz também percorreu essa área que o Francisco Adolfo Van Hagen já tinha vindo em 1877, né? Francisco Adolfo Van Hagen talvez deu o pontapé inicial nessa ideia de que o território da nova capital fosse aqui nessa nossa região do atual Distrito Federal, tá? Então, cuidado para você não confundir, porque aqui fala em Lagoa Feia, Formosa e Mestre Darros, né? Você não confundir com o Francisco Adolfo Van Hagen. A expedição dele não foi uma missão, não foi oficial, ele veio por conta própria, ele mostrar que ele mesmo dizer onde é que seria a nova capital, tá? Então ele veio por conta própria, ele não veio a pedido do governo, ele não veio financiado por ninguém. Já o Luiz Cruz, ele veio com uma missão nomeada pelo presidente da República, então ele veio fazer um trabalho oficial, cumprindo a Constituição de 1891, tá bom? Então o texto apresentado faz referência a uma missão fundamental para o surgimento da nova capital. A missão, a gente sabe que é a missão Cruz, tá? Missão Cruz. Não é a Poli Coelho, que eu vou explicar, foi uma outra missão já derivada da Constituição de 1946, então não foi Poli Coelho, não foi missão Juscelino Kubitschek, não foi missão Van Hagen, não foi missão Floriano Peixoto, foi a missão Cruz, tá bom? Então, resposta correta, alternativa A, tá bom? Vamos lá. E aí, ó, em 1893, o mapa do Brasil mostra, no Planalto de Goiás, pela primeira vez, um retângulo com inscrição Futuro Distrito Federal. A Missão Cruz durou de 1892 a 1894 e já em 1893 os mapas oficiais já mostravam o retângulo onde seria instalada a futura capital do país, tá? Esse retângulo, ele foi conhecido como Quadrilátero Cruz, né? Missão Cruz resultou então nesse Quadrilátero Cruz de 14.400 km², tá? Aqui, ó, o nosso quadrilátero aqui, Cruz, tá? Os mapas já indicavam. Bem maior, detalhe importante, bem maior do que o atual território do DF, tá? DF atual tem 5.802 km², tá? Então, esse retângulo aqui, o Quadrilátero Cruz, tinha 14.400 km², como mandava a Constituição de 1891. Já o atual território do DF, ele tem 5.802 km², tá? Seria um quadradinho aqui menor, tá? Ó, pra você ter ideia, a divisão aqui do Quadrilátero Cruz, essa divisa aqui, é entre Pirinópolis e Corumbá. A gente sabe que a divisa do DF é 100 km antes de Corumbá, né? Uns 100 e poucos quilômetros antes. Então, esse Quadrilátero Cruz é bem maior do que o atual território do DF, tá? Lembrem disso, tá bom? Vamos lá, então. Em 1894, o Luiz Cruz publica o relatório sobre o Planalto Central, com todo o estudo sobre topografia, fontes de energia, clima, caracterização do solo, geologia, fauna e flora, um trabalho verdadeiramente brilhante, tá? Brilhante, esse trabalho aqui foi brilhante, tá? E o sucesso da missão resulta na criação da Comissão de Estudos da nova capital da União, beleza? Essa foi a Missão Cruz, tá, pessoal? Bora lá, então. Bora seguir. Dei uma parada na história, né, da transferência. 1894, acabou a Missão Cruz, publicaram o relatório e aí ficou nessa, não aconteceu muita coisa. E aí em 1922, acontece algum fato para relembrar essa história. Olha, temos que mudar a capital para o interior do Brasil. Então, o presidente na época, o Epitácio Pessoa, ele publica um decreto dizendo que tem que ser erguida uma construção, uma pedra fundamental onde seria a futura capital do país, né? Isso em 1922, tá? E aí é construída então a pedra fundamental, tá? Que ela está lá situada no Morro do Centenário, lá em Planaltina, região administrativa aqui do Distrito Federal. E isso essa pedra fundamental foi inaugurada em 1922, no centenário da independência do Brasil, tá? Vamos ver os detalhes aqui, ó. No dia 7 de setembro, para comemorar o centenário da independência, que foi em 1822, foi lançada próxima a Planaltina, ao meio-dia, a pedra fundamental da futura capital dos Estados Unidos do Brasil. Marco expressivo para a concretização dessas aspirações de interiorização da capital. Então, esse obelisco aqui, situado lá no Morro do Centenário, a mais ou menos uns 9 quilômetros ali de Planaltina, né? Da sede urbana ali de Planaltina, tá? E aí, o que está escrito nessa plaquinha? Olha que legal. Na plaquinha está escrito assim, ó. Sendo o presidente da República, o excelentíssimo senhor Dr. Epitácio da Silva Pessoa, em cumprimento ao disposto do decreto, esse decreto aqui, que ele mandou publicar, de janeiro de 1922, foi aqui colocada em 7 de setembro de 1922, ao meio-dia, a pedra fundamental da futura capital dos Estados Unidos do Brasil. Quem recebeu essa missão, dar cumprimento a esse decreto, foi esse engenheiro aqui, ó, o Balduino Ernesto de Almeida. Ele era diretor da Estrada de Ferro de Goiás.
Ele conduziu esses trabalhos, então. Mas só que o detalhe interessante é que esse decreto era de janeiro, né, de 1922. E ele ficava lá em Araguari, ali em Uberaba, naquela região ali do Triângulo Mineiro, né? Ele era diretor da Estrada de Ferro. E aí ele recebeu esse aviso de que ele que tinha que dar cumprimento a esse decreto em agosto de 1922, faltando 10 dias para o dia 7 de setembro, que era o que estava previsto no decreto. Então ele teve que correr com a equipe, né, lá de Araguari até chegar aqui onde é Planaltina, para fazer então essa instalação da futura, né, da pedra fundamental. Então ele teve 10 dias para fazer essa viagem de 400 e poucos quilômetros, em lombo de burro, cavalo também, chegar aqui, construir esse obelisco que mede 3,75 metros de altura e pesa 4 toneladas. Então ele fez isso tudo em 10 dias, e quando foi meio-dia do dia 7 de setembro, ele fez a inauguração solene da pedra fundamental, tá? Beleza? Então tá aí, pedra fundamental. Você precisa lembrar que está situada em Planaltina, tá? É muito comum cair questões falando sobre coisas do DF e dizer que uma coisa está no Lago Sul, aí fala que se situa em Taguatinga, ou uma coisa está lá em Planaltina, aí fala que se situa em Braslândia. Então você tem que estar muito ligado onde é que estão as coisas aqui, né? Eu falei da Ermida Dom Bosco antes, em homenagem ao Dom Bosco, está situada lá no Lago Sul. Pedra fundamental, situada lá em Planaltina, tá bom? Fica ligado nisso. E aí, em 1934, vem a segunda Constituição da República. E ela continuou com o propósito de interiorizar a capital da República. O artigo 4º lá das disposições transitórias afirmava o seguinte: será transferida a capital da União para o ponto central do Brasil. Então, a segunda Constituição Republicana, a Constituição de 1934, ela continua, então, com esse propósito de interiorizar a capital do Brasil, tá? Um artigo lá nas disposições transitórias da Constituição definia que seria transferida para um ponto central aqui do Brasil, tá bom? Então, a segunda Constituição da República também continuou com o propósito de transferir a capital, beleza? E aí veio a Constituição de 1937, a polaca. Essa Constituição aqui, ela foi uma Constituição outorgada, quando o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, né, e instituiu o Estado Novo, né? Getúlio Vargas se tornou um ditador nessa época do Estado Novo, né, a partir de 1937. Então, ele colocou essa Constituição aqui para vigorar a partir de 1937, a Constituição do Estado Novo, a chamada polaca, que era inspirada na Constituição polonesa, tá bom? Então, houve um silêncio na nova Constituição Federal sobre a interiorização da capital. Então, nessa Constituição de 1937, não houve nenhuma menção a transferir a capital do país para o interior do Brasil, tá bom? A Constituição de 37 foi imposta pelo governo Getúlio Vargas com o advento do Estado Novo de Getúlio Vargas. A transferência da capital ficou de fora do texto constitucional. Lembre disso. Primeira Constituição, sim, a de 1891, previa. A segunda, a de 1934, também previu a transferência, mas a terceira, a de 1937, nada falou sobre a transferência da capital para o interior do país, tá bom? E aí, com o fim do Estado Novo, lá em 46, é promulgada uma nova Constituição. A Constituição de 46 foi promulgada, ela foi a 4ª Constituição, né? E retoma a ideia de mudar a capital do federal para o Planalto Central do Brasil, tá bom? Então, o artigo 4º dessa nova Constituição, a Constituição de 46, afirma o seguinte: a capital da União será transferida para o Planalto Central do país, tá? Então, a 4ª Constituição Republicana definiu que ia ser transferido para a região central, para o Planalto Central do país. Um detalhe importante que eu quero dar para vocês, muito curioso, é que nessa época aqui da Constituição de 1946, o JK, Juscelino Kubitschek, ele era deputado constituinte, então ele participou da elaboração dessa Constituição. E ele era um árduo defensor dessa ideia de interiorizar, de ter um dispositivo constitucional para transferir a capital da República para o interior. Mas só que o detalhe é que ele queria que fosse lá para a região do Triângulo Mineiro. Então ele e o Israel Batista, que era um parceiro dele, deputado também por Minas, queria puxar a sardinha para o lado de Minas Gerais. Então eles defendiam que sim, que a capital tinha que mudar para o interior, mas que fosse na região do Triângulo Mineiro, ali, Uberaba, Uberlândia, Araguari, naquela região ali. E aí eles foram voto vencido. A Constituição continuou com essa ideia de transferir para o Planalto Central, até porque já tinha sido feita a Missão Cruz, designando já esse quadrilátero no Planalto Central. Então continua essa ideia então do Planalto Central, tá? Mas o JK queria que fosse lá no Triângulo Mineiro, tá bom? Então, continuando aqui na Constituição, parágrafo 1º. Promulgado este ato, o presidente da República, dentro de 60 dias, nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova capital. Então, essa nova Constituição, a de 1946, afirmava, né, previa que tinha que ser designada uma comissão, né, de pessoas notáveis para definir a localização da futura capital do país, tá bom? Esse estudo que tinha que ser feito,
ele tinha que ser encaminhado depois ao Congresso Nacional, que ia deliberar em lei especial e estabelecer o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao domínio da União, tá? Então, depois que esse estudo fosse feito, ele tinha que ser apresentado ao Congresso Nacional para deliberar sobre esse estudo, tá bom? E fim dos trabalhos demarcatórios, o Congresso resolverá sobre a data da mudança da capital. Então, o Congresso tinha que resolver sobre a mudança da data. Isso tudo determinação constitucional, tá? Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o Estado da Guanabara. Lembra? O Distrito Federal lá, antes era o município neutro, passou a ser o Distrito Federal, e aí quando fosse mudada a capital para o interior do país, para o Planalto Central, lá onde era o Distrito Federal, passaria a ser um estado, o Estado da Guanabara, tá? Depois foi incorporado e acabou virando tudo o Rio de Janeiro mesmo, tá bom? É isso, então, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final dessa aula, um assunto bem interessante, né? Eu gosto bastante dessa parte histórica, a gente vai vendo como as coisas foram se desencadeando até chegar ao momento da construção de Brasília, né? Então, eu espero que tenham gostado, peço para você ir para o livro digital, complementar seu estudo lá, fazer a leitura, resolver as questões de prova, é muito importante para a sua aprovação, tá bom? Um abraço e até a próxima, tchau, tchau, valeu!